Deitado no chão, a menina se armou com uma arma e tentou mirar no inimigo. A morena apontou sua arma para o invólucro, voando no céu, e informou o personagem principal que ela já estava completando o cálculo da trajetória de todos os projéteis. Os meninos olharam para cima quando Donovan começou a cair gritando. Eles zombaram ruidosamente do rei, caindo no chão com um acidente. O homem loiro decidiu que agora era hora de eles chegarem aos pedaços quebrados. A criatura com braços começou a sangrar sangue negro. Quando os caras explodiram, um sinal do sistema apareceu, indicando que o alvo foi eliminado. Olhando para a enorme explosão na cidade, o personagem principal perguntou a Romantica se ela poderia continuar no mesmo espírito, porque para ela isso não era uma carga leve. Ouvindo isso, a garota pediu a ele para se preocupar com outra coisa, porque ela não tinha mais escolha. A Giste ferida estava desmaiada com a cabeça baixa. O personagem principal não sabe quando está dormindo. Beleza vai acordar enquanto isso. A menina fechou os olhos e adormeceu. Uma pessoa desconhecida, que acredita que ela está agindo estupidamente, entrou em contato com ela. A heroína tentou segurar com todas as suas forças, porque um grande número de lâminas estavam presas nela. O monstro não entende por que ela ainda não desiste, sentindo sofrimento sem fim. E ele também acredita que ela só tem para dar sua alma para que ela se sinta muito melhor. A loira olhou de volta para Rafael. Como um sinal do sistema apareceu, indicando que uma inversão mundial foi detectada. O personagem principal apertou a mão da garota quando o progresso da inversão mundial ultrapassou 90%. Ele exigiu em voz alta que todos se abrissem. O parceiro, usando uma luva preta, começou a se afastar do desejo, chamando pelo nome. Ela se viu ao alcance do mundo das sombras. Um sinal do sistema sobre entrar no mundo das sombras apareceu. Rafael começou a examinar de perto o espaço escuro, não entendendo por que o mundo das sombras surgiu. Ele verificou com Indy se ela estava bem e relatou que não conseguia ver nada. A garota, assumindo que todos os caras estavam espalhados, convidou seu parceiro para avaliar a situação. Ela olhou para algo surpreso quando um sinal apareceu sobre permitir a materialização da era do fim se aproximando das idades. O homem olhou para ela e pediu a ela para não deixá-lo um único passo. Ouvindo isso, ela o lembrou que ela não era mais uma criança. Um sinal do sistema apareceu, indicando a conclusão da fase de materialização. Os caras se encontraram em um lugar desconhecido. Coberto de gelo, a loira surpresa abriu a boca quando ele admitiu que a área era muito bonita. Embora suas palavras estivessem fora do lugar, o homem com o brinco de ouro virou-se para a garota, uma lágrima escorrendo pelo rosto dela. Ela ficou maravilhada com a beleza deste lugar estar em uma geleira cercada por água. Os caras ficaram preocupados quando uma pessoa desconhecida perguntou como eles, sendo pessoas do futuro, acabou aqui. Ele pediu para eles relaxarem e disse-lhes que não tinha visto seres vivos por muito tempo.
Um homem com chifres de ferro sentado em um trono. Perguntou aos caras se eles contassem a ele sobre o mundo do futuro. O parceiro olhou atentamente para a criatura, que assumiram que eles conseguiram evitar a morte deles. Rafael perguntou se ele era um inimigo ou um aliado. O monstro, coberto com pelo branco como a neve, estendeu a mão, e percebi que os caras nem tinham medo. Quando eles olharam em seus olhos, ele sugeriu que eles vieram de um futuro distante, onde eles foram completamente esquecidos. O homem cortou uma espiral em seu trono com a unha. Ele, sabendo que as pessoas são misteriosas, acredita que eles são ao mesmo tempo fracos e estúpidos. A menina olhou cautelosamente para seu parceiro, que de repente caiu de joelhos sentado no trono. A criatura se inclinou para a frente e não entendeu o que estava acontecendo. Enquanto Rafael começou a afundar na água, Agnes estava confiante em seus pés, que surpreendeu o monstro. A loira virou-se para a heroína, uma gota de suor escorrendo por seu rosto, e a aconselhou a se esquivar. A criatura percebeu que toda a razão era a própria garota. A criatura, vestindo uma capa azul, caminhou com confiança em direção à loira, cercado por uma aura forte. O homem estendeu a mão em direção à heroína, quando ele decidiu que seria mais rápido para ele descobrir por si mesmo. A garota tentou se esquivar do ataque do monstro. A criatura se aproximou de Aegiste e a agarrou pela garganta. A garota, zangada, ficou vermelha quando o monstro tentou estrangulá-la. Ele percebeu que havia conhecido seu futuro eu. E ele também não entende como ele acabou no corpo dessa garota. A criatura com 4 olhos azuis olhou para Indies, surpreso que ele estava dormindo dentro de uma pessoa, sem assumir o controle dele. Ele assumiu que as pessoas conseguiram selá-lo. Veias apareceram no rosto da mulher capturada, quando ela percebeu que seu corpo parecia ter congelado. É por isso que ela não conseguia nem se mover. Ela decidiu que precisava fazer algo. O monstro enfiou a mão no corpo da heroína para que ela começasse a sangrar. Ele decidiu se tirar do corpo dela. Chocado, ele começou a cuspir sangue escarlate. Os olhos do monstro brilharam com chamas azuis. Quando seu parceiro chamou a garota, a visão do monstro se deteriorou tanto que ele não conseguia nem fazer o que estava na frente dele. Ele jogou a heroína na água com todas as suas forças. Ficando de pé, Rafael virou a cabeça e percebeu que ele poderia se mover novamente. Ele correu para proteger a Giste, que caiu no gelo. Ele perguntou como ela estava. Uma gota de suor escorreu pelo rosto da criatura. Ele começou a zombar o fato de que o cara estava vindo em seus braços. Rafael se aproximou com confiança do monstro e disse que agora ele não estava interessado em saber quem ele era. A criatura rapidamente se afastou do cara, atacando aquele que acreditava que ele era seu inimigo. A loira usou a habilidade Aura Winyon. A água começou a espirrar dos anéis verdes. Rolando ao longo dele, uma enorme onda subiu em direção a Rafael. E ele assumiu que era capaz de matar o monstro. Ele não entende que tipo de força poderia imobilizá-lo.
segurando o escudo na mão. O cara virou para Giste e a lembrou que ela estava gravemente ferida. Chifres de ferro apareceram na cabeça da menina e um olho ficou completamente branco. Uma gota de suor escorreu pelo rosto de Rafael. Como ele se lembrou de um monstro com o mesmo formato de olho. Movendo o escudo para o lado, o cara decidiu correr até a heroína e chamou por ela. O cara congelou abruptamente. Quando a garota reencarnada apontou o dedo para ele, ela afirmou que ele a estava perturbando. A garota jogou o cara tão longe que ela já poderia jogá-lo fora do espaço. A criatura olhou para suas mãos e percebi que estava selado por dentro. Uma pessoa que ele estava tentando se retirar foi pega. Um homem desconhecido em uma capa azul sentou-se em um trono quebrado. Ele assumiu que ser humano no futuro. Ele perdeu insignificantemente para os humanos. A criatura olhando para a garota com olhos negros. Pensou se ele deveria emprestar-se o poder em sua escolha. Ele relatou que havia mudado muito durante esse tempo. Sentado no trono, o monstro agarrou seus joelhos e admitiu que não podia nem prever que as pessoas convocariam um duplo. Ele acredita que isso foi feito por um homem arrogante. Quem está indo na direção oposta de seu outrora único amigo. Ouvindo isso, ele do futuro sugeriu que essa pessoa entrou em um lugar onde as pessoas não eram permitidas. O monstro coberto com pelo branco como a neve levantou o dedo e disse que não sentia inimizade com o diabo. Mas ao mesmo tempo ele leu isso pela primeira vez. Duas criaturas idênticas não podem existir. Ele decidiu se matar do passado distante. Um grande número de lâminas começou a voar para a garota. Quando a criatura disse que este corpo pertencia a ele. Enquanto isso, o céu acima do castelo ficou roxo. Olhando para o portal preto que começou a se dissolver, Rafael percebeu que havia voltado ao mundo real. Ele olhou para trás apenas deitado no chão. Ele não entende que isso aconteceu com eles. Ele tocou o pescoço da garota com o dedo e percebeu que sua vida não estava em perigo. A loira, vendo que não havia uma única ferida nela, assumiu que o ataque era uma ilusão. O cara chateado, fazendo uma careta, agarrou sua mão. Ele se lembrou disso da última vez. A heroína também colocou a mesma forma, que tinha o poder mais poderoso. E Rafael também sentiu vergonha, que ele voou para longe do primeiro estalar de dedos, que não é condizente com o escudo de um império. Lembrando as costas do homem de cabelos grisalhos, vestindo uma jaqueta longa azul, ele percebeu que majestade era definitivamente. Vou dizer algo a ele sobre esse poder alienígena de eras. Ele não entende nada o que é. Enquanto isso, no mundo das sombras, uma pessoa desconhecida em uma capa azul começou a zombar de algo. Uma terceira lâmina foi esfaqueada no corpo da menina, fazendo com que ela caia de joelhos. O diabo, voltando-se para si mesmo do futuro, relatou que ele nem foi capaz de desalojá-lo. O lábio da garota enfurecida estava sangrando vermelho. Ele relatou que Índice está tentando recuperar o controle. Olhando para a loira que está ajoelhada, o monstro com um chifre não entende.
como até um segundo em seu corpo. Ele sugeriu que o direito de controle deve passar para eles, já que o equilíbrio de poder foi interrompido. Ouvindo isso, o diabo percebeu porque ele estava emprestando poder a uma pessoa. Mas ao mesmo tempo, ele acredita que esta é uma decisão errada. A criatura com uma máscara no rosto abaixou a cabeça. Quando ele foi perguntado o que ele planeja fazer, já que a heroína não vai desistir de seu corpo. Colocando as mãos na água, o monstro levantou a cabeça e lamentou estar trancado no mundo das sombras. De um futuro distante, gelo apareceu sob as mãos da criatura, quando ele disse que eles encontrariam o mesmo fim juntos. O demônio olhou atentamente para a garota ajoelhada. O diabo disse que no futuro, ele não seria capaz de capturar este corpo. Depois do qual, ele disse que Idis assumiria seu poder. O demônio apertou os olhos e olhou para a heroína com desagrado. Ele lamentou que a pessoa que ele escolheu acabou por ser assim. A criatura abriu a boca e mostrou suas presas. Ele acredita que as pessoas só podem ingenuamente agarrar-se às suas vidas naquele momento. Ele perguntou ao diabo por que ele não podia desistir, mesmo sob sofrimento sem fim. Os olhos da loira surpresa brilhavam dourados. Quando o demônio a aconselhou a desistir de sua alma, para tornar muito mais fácil para ela, a menina acordou no mundo real, em que os caras foram atacados por um monstro com armas. O monstro do apocalipse abriu suas enormes asas, envolto em uma aura forte. Alguém se movendo rapidamente pelos telhados da cidade. Chamou o monstro. O desconhecido atacou tanto a criatura que tudo ao seu redor começou a desmoronar. O monstro com mãos enormes começou a perder a consciência, caindo nas casas da cidade. O monstro tentou sair pelos escombros e ficou muito zangado. A mão de Donovan ficou coberta por chamas brilhantes, enquanto o homem se preparava para atacar seu oponente. Ele decidiu se vingar dela por mandá-lo voar. Ele pulou e deu um soco no rosto do monstro. Inclinando-se para trás, o monstro, completamente coberto de fogo, uivou alto. A criatura chamou o cara de homem atrevido. O monstro de repente subiu bem acima da cidade, batendo as asas. Não entende por que as pessoas que o convocaram nesta era ousou se opor a ele, virando as costas para o rei que planeja atacá-lo. O monstro disse que estava fazendo a coisa certa. O monstro fez uma cara descontente, como seu corpo estava completamente envolto em mana verde. Balançando sua arma, Rafael convocou anéis enormes que rapidamente atacaram o monstro. Ele usou a habilidade Aura Winyon. A criatura brilhava com uma aura verde e se dirigiu às pessoas que superaram a morte. Donovan franziu a testa e olhou para o monstro, que perguntou se eles estavam planejando recuar em face da derrota iminente. A loira parada atrás de seu escudo tensionou todos os seus músculos. A criatura acredita que as pessoas não podem lidar com isso. Braços enormes abertos, enquanto o céu acima da cidade ficava preto. O monstro admitiu que ele era originalmente vai puni-los por sua arrogância. Mas agora ele acredita que isso não será suficiente.
O monstro com chifres coloridos tinha 3 olhos hipnóticos. Voltando-se para as crianças brilhantes, pediu-lhes para baixar a cabeça, para ouvir os sons da buzina. Do exário do Apocalipse. Viu uma enorme criatura com tentáculos subir acima da cidade. Ele informou o personagem principal que o monstro havia mudado sua aparência. Depois do qual, o mestre lembrou que o antigo demônio em Prausha também foi transformado. A morena baixou a cabeça. Quando o homem perguntou a ele se eles devem passar para a próxima fase, o cara, dando uma resposta positiva, perguntou o mestre se eles completaram sua preparação. Ouvindo isso, Ezorian disse que não tinha tempo para ela agora, porque a batalha estava a todo vapor. Depois do qual ele perguntou como as coisas estavam indo com ele. A loira começou a esticar o bíceps, quando o personagem principal informou seu parceiro que ela tinha acabado de voltar a si. O homem os aconselhou a se apressar. Jovem sentada, ela começou a esticar as pernas. E observe cuidadosamente o desejo. O mestre disse que a criatura ia atacar. Novamente ouvindo isso, a morena pediu para eles serem um pouco mais amigáveis. Com ele, o cara virou-se para a voz de Eras, que disse a ele que ela estava pronta para lutar. O corpo bombeado da garota foi envolto em uma aura forte. Quando ela cerrou a mão em punho, perguntou à cabeça o que ela precisava fazer. Ela prometeu correr para a batalha com força total, porque ela estava deitada por um tempo tão vergonhoso, por um longo tempo. O céu sobre a cidade estava mais uma vez coberto de roxo. Alguém começou a resmungar, porque a criatura havia mudado novamente. Ouvindo isso, o homem pediu para ficar mais quieto. Os caras cansados caminharam um após o outro. Pran informou o desejo de que eles estavam bem. Depois do qual ele disse que eles estavam agora se movendo para o local designado, e disse que ainda precisava transmitir algo para ele. O menino franziu a testa profundamente quando ele decidiu transmitir as palavras de Pirate para o personagem principal. Pran lembrou como alguns minutos antes eles viram um monstro voando no céu. Kiri rapidamente passou correndo pelos caras preocupados. Won não entendeu de onde veio essa criatura. Naquele momento, o menino pensou que eles seriam os vencedores nesta batalha. Os caras se viraram intrigados com a voz de alguém. O homem colocou a palma da mão na frente deles. Quando o palhaço colocou o braço em volta do menino, choque, ele pediu que ele desse algo para desejar. O homem, se aproximando da orelha de Pran, disse algo para ele, que o interlocutor já estava surpreso. Pirata piscou para o menino, que lhe perguntou se eles poderiam confiar em suas palavras. O palhaço prometeu que não iria mais perturbá-los, porque ele mesmo precisava fazer algo. Um vento forte soprava através da estrutura antiga. Quando Pran perguntou ao homem se ele poderia, faça-lhe mais uma pergunta. Ouvindo isso, o palhaço pediu para fazer uma pergunta que ele poderia responder. Carrinho Carrancudo não tirou os olhos do cara e perguntou por que ele decidiu compartilhar essa informação. Um sorriso astuto apareceu no rosto do palhaço. Ele acha que vai ser muito mais divertido assim. O personagem principal agarrou os ombros do menino preocupado que
Tendo transmitido as palavras de Pirate, admitiu que não tinha certeza sobre sua autenticidade. O cara, elogiando o menino, perguntou se ele estava ferido. A morena agarrou as bochechas de Pran com força. Fazendo rir o menino, disse a ele que ele estava bem. Tendo reunido toda a equipe em um círculo, Pran perguntou o que eles agora precisavam fazer. Desejo disse que contaria a eles sobre o monstro, ataques e seu plano. O ruivo olhou cautelosamente para o personagem principal. Quem disse que ele também poderia começar, já que todos já haviam se reunido? Ron perguntou o que ele planejava fazer. Os olhos da morena brilharam diabolicamente, enquanto ela inclinava a cabeça, e disse que planejava fazer o que pudesse fazer melhor do que outros. Enquanto isso, o monstro estava pairando sobre a cidade. Abanando seu rabo enorme, ele disse, voltando-se para as crianças brilhantes, pediu-lhes para baixar a cabeça e ouvir os sons do apocalipse da montanha. Um vórtice vermelho cintilante apareceu no céu, enquanto a criatura abria os braços. Relatou que esta foi a primeira forja. Donovan olhou para trás, para o homem loiro parado atrás dele, e perguntou a ele que tipo de ataque era. Rafael disse que esta é uma nuvem negra, que pode dissolver tudo ao seu alcance, e prometeu ao homem protegê-lo. Agarrando seu parceiro, ele rapidamente correu pelos telhados da cidade, tentando se esquivar dos ataques do monstro. Blocos de gelo apareceram nos edifícios, e perfurado através da nuvem negra sinistra, a garota usou a habilidade do mundo do gelo. Um parceiro começou a se aproximar. O cara parado no telhado bordô, que percebeu que as idades haviam acordado. A heroína disse que eles, como planejado, atacou a criatura juntos. Uma gota de suor escorreu pelo rosto surpreso da loira, enquanto ele confirmava as palavras da garota. No telhado da casa estava uma heroína musculosa. Em sua cabeça havia uma coroa com chifres. Rafael reconheceu essa forma dela. Os olhos da menina brilharam intensamente com luz branca, enquanto ela baixava a cabeça e pediu a seu parceiro para se concentrar na operação. Os enormes tentáculos do monstro do apocalipse destruiu os blocos de gelo em pedaços. Não entende como as pessoas patéticas se atrevem a fazer isso. O monstro se transformou em um leão feroz, com 4 olhos de cores diferentes, perto do qual uma bola mágica apareceu. Ele acredita que os caras não serão capazes de repelir sua corneta com tal absurdo. A menina e seu parceiro rapidamente pularam na criatura com as mãos, enquanto os outros caras atacaram com magia. A garota percebeu. Aquele raio atingiu exatamente para onde a terceira cauda estava apontando. Deitada de bruços, Romântica tentou mirar e disse ao personagem principal que ela não seria capaz de refletir o raio. Ela só pode facilmente mudar sua direção, balançando sua arma fortemente. Rafael olhou atentamente para o inimigo e prometeu aos caras cobri-los. A mão da garota, com o olho brilhante, estava completamente coberto de gelo. Os caras simultaneamente cortaram o corpo da criatura. Quando o desejo pediu-lhes para cortar rapidamente sua cauda, um líquido viscoso azul começou a fluir da parte cortada do corpo do monstro. Ela percebeu que os caras
Não só sabia a direção do raio, mas também cortou propositalmente a segunda cauda, que deu a ela um suprimento ilimitado de maná. Olhando para os caras preparados, que pulou no telhado da casa, o monstro assumiu que eles pareciam saber tudo. Sobre sua força, um homem insatisfeito cruzou as mãos. Enquanto estava em um telhado vermelho, o monstro olhou para Exorian, que estava segurando sua arma com confiança. Ele não entende que se atreviu a invadir seu poder. A criatura com chifres coloridos franziu a testa profundamente, não desviando o olhar de seus oponentes. Seus olhos hipnotizantes estão completamente cobertos de amarelo. Quando ele viu alguém, uma capa azul com uma borda dourada tremulou ao vento. Como a criatura sugeriu, que esse cara em particular era a esperança da humanidade. O personagem principal lembrou o monstro, que ele costumava ser a personificação do desespero para pessoas, após o qual ele notou a falação da criatura, que geralmente não é característico deles. Uma faísca de relâmpago explodiu do olho do cara. Ele acredita que esse comportamento é muito humano. Os olhos do monstro zangado estavam envoltos em verde. Faíscas sinistras disparadas do céu, enquanto a criatura abria suas asas. Queria que as pessoas vissem sua morte novamente. Sua aura forte quebrada em fragmentos. Ele não entendeu o que estava acontecendo. O monstro olhou para o chifre verde, em que um fio de cabelo caiu. Ele percebeu que sua força se foi. A mão enluvada do cara estava coberta com uma aura forte. O personagem principal acredita que a criatura chama suas habilidades dolorosamente, majestosamente. Abaixando a cabeça, Desejo cerrou a mão com força em um punho. Ele acredita que o poder do monstro, que tem uma estrutura complexa, permanece mágico de repente. O monstro olhou questionadoramente para seus rivais. Pensando em sua força, o cara apontou a mão para a criatura, garantindo que estava chamando para Apache. Desejo estendeu o punho para cima, de onde um raio estava emanando, e sugeriu que havia uma estrutura complexa na força, e acrescentou que ainda era mágico. O personagem principal estava sentado nos degraus, e de repente uma voz perguntou o que ele tinha feito. Desejo se levantou, direcionando um fluxo de magia para a criatura, e disse que ele também tinha magia. A criatura sobre a qual o dinheiro começou a circular olhou para cima com surpresa naquele exato segundo. Destruição começou porque o personagem principal usou magia. Tudo desabou e caiu e suspiros foram ouvidos. Toda a cidade foi iluminada por um brilhante luz perfurante, e enormes blocos começaram a voar para longe do epicentro. A torre desabou, a criatura sentou-se olhando para cima. Olhando para o Desejo, um dos membros da equipe, notei que ele havia derrubado um Honk com um golpe, mas o personagem principal continuou a usar magia, dizendo que ele ainda não tinha terminado. Ele usou um artefato memorizado. O monstro de repente mostrou os dentes e olhou para cima. Questionando o personagem, levantou a mão para o céu, querendo usar o rugido do magma. E tudo se iluminou com uma luz de fogo brilhante.
Houve uma explosão e todos exclamaram, vendo o espetáculo. Magma começou a se aproximar gradualmente das ruínas. Romantica rangendo os dentes. Foi surpreendido que tipo de pomada o monstro possuía. Ela se lembrou do desejo deitado na cama, pensando no que seria necessário para derrotar um demônio. A menina começou a se afastar do início da lava, exclamando em voz alta que ela não deixaria tudo tão facilmente. De repente, as pernas do personagem principal começaram a tremer. Carrinho correu até seu amigo, apoiando-o e voltando-se para a garota ruiva. Pediu a ela para curar o cara. A isso o curandeiro respondeu que o cara usou muito mana de uma vez e o círculo não aguentou. Gotas de sangue fluíram do homem e pingou no chão. Com uma boca ensanguentada, ele revelou um sorriso e respondeu que estava tudo bem e ele deve acabar com isso. Lágrimas de desesperança apareceram nos olhos de Pran. Olhando para o cara determinado, uma voz de repente perguntou: como ousa o cara invadir seu poder? A raiva do monstro, enviando enormes feixes de magia para o inimigo e dizendo que ele tinha um poder que a raça humana inferior não deveria ter. A equipe ficou resolutamente na escada. Desejo de apoio. A criatura decidiu usar um escudo de aura. De repente, um dos heróis correu para a frente, voltando-se para o personagem principal e dizendo que o cara deve fornecer-lhe defesa. Um dos caras também pediu ao jovem para fornecer. Ele com apoio. Suor estava pingando de seu rosto e ele estava pronto para dar tudo de si. O outro cara também estava suando. Enfrentando o inimigo, eles passaram para o estágio final. Desejo de repente gritou com todas as suas forças para seu amigo agir em pé no telhado. O cara preparado para atacar, porque era muito cansativo para ele assistir tudo. Do lado olhando para seu oponente, ele decidiu usar toda a sua força restante. O jovem decidiu usar a magia do sétimo círculo, avançando com sua arma. Exorian usou o eclipse do santuário. A voz de repente o encorajou. De repente, outro homem pulou para ajudar seu amigo, segurando uma arma, tendo elogiado o herói. O homem estendeu a mão e recebeu votos de boa sorte em troca. Pegando a arma, ele correu para a frente. Voltando-se para a criatura, ele olhou em seus olhos. Naquele exato segundo, ele usou sua concentração de aura. VSK foi envolvido pelo fogo e depois disso, o herói convocou um gigante de fogo. Dirigindo-se à criatura com olhos brilhantes, ele pediu para bloquear o monstro. O monstro estava pegando fogo, ela de repente exclamou, não acreditando que os pequeninos a estavam derrotando. De repente, o desejo exalou e disse, dizendo que ele não poderia ser derrotado. Olhando para frente, ele pensou que ele dolorosamente lembrou quantos de seus camaradas morreram para derrotá-lo. Tirando uma arma, o personagem principal decidiu que agora tudo é diferente. Ele bateu no chão com ele e muitos raios voaram para longe dele. Enquanto o homem decididamente pensava que agora estava aqui, com a máscara de crânio de seu amigo em frente a ele. Olhou na frente dele questionando.
Ele se sentou sem acreditar no que estava acontecendo. O inimigo percebeu que o desejo estava analisando seu sistema. De repente, Wyon olhou para cima, vendo o nome de seu oponente. Parado ao redor do raio azul, o homem disse com orgulho: